das contratações, né? O Flamengo se aproxima aí para contratar 2 jogadores, né? O lateral direito, o Guilherme Varela, já está no Rio de Janeiro, né? Já parece que já fez exames já. Acionou a cláusula FIFA e veio para o Flamengo, né? E o Flamengo foi lá e fez uma consulta, né? O Flamengo consultou o Marcos Mota, né? O advogado Marcos Mota é muito famoso, é especialista né, no tema de transferência de jogadores, transferências internacionais, né? E aí, antes de fechar a contratação do lateral, o Flamengo se resguardou sobre qualquer ameaça do Dínamo de Moscou da Rússia em acionar a FIFA pelo fato de o jogador utilizar a cláusula, né? A cláusula FIFA, que suspende o seu contrato em função da guerra lá da Ucrânia, né? O vice-presidente Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel consultaram o Marcos Mota, especialista no tema, e com o qual tem boa relação, né? O Marcos Mota já, inclusive, trabalhou no Flamengo, para entender se havia algum risco. E lhes foi passado que, no momento, não haveria necessidade de qualquer intervenção. Nessa quinta-feira, né, o Fábio Aleixo, que é um jornalista que cobre o futebol russo, afirmou que o Dínamo notificou o Flamengo para alertar sobre o possível aliciamento do jogador na tentativa de convencê-lo a suspender o contrato, que ia até meados de 2023. O Flamengo manteve a negociação direta com o atleta, recebeu o Varela no Rio de Janeiro para exames e vai fechar a contratação por empréstimo de 1 ano. Legal, eu acho que é uma atitude prudente do Flamengo, né, em saber se realmente como é que é essa questão, né, o Dínamo acusando de aliciamento e tal. Só que tem uma coisa muito importante, né? O contrato do Varela com o Dínamo acaba no meio de 2023, que é quando acaba o período do contrato dele com o Flamengo. E aí eu acho que o Flamengo vai fazer um contrato sem precisar pagar por ele, né? Pelo menos deve ser isso que deve estar no planejamento do Flamengo. O que vocês acham? Boa contratação? O Flamengo vai utilizar isso aí para refazer um contrato depois que acabar esse contrato de empréstimo? Ou não, ele vai voltar para a Rússia? Se ele voltar para a Rússia, ele está sem contrato, né? Em 2023. Então, Marcão, eu não conheço muito jogador, só que é o seguinte, eu queria saber, essas consultazinhas ao Marcos Mota, eu queria saber quanto custa. Né? Deve ir um din-din, né? Deve ser... Deve ir um dinheiro. Se a do Tanuri tá 3 mil, viado, para ele passar o Zempic, a do Marcos Mota deve ser a prata. Mas tudo bem. Uma vez dito isso, é só uma curiosidade minha, né? Eu não acompanho tanto o jogador, Marcão. Eu não sei se eles vão conseguir, né, defender essa tese do Flamengo tá aliciando, caralho. Outra, Marcão. Ele não vai chegar de graça pro Flamengo. Ele tá recebendo luvas, como todo jogador recebe, amigão. Então, vamos parar com essa porra que tá vindo de graça. Tá vindo amor. Nada disso. Tá vindo com a luvinha dele. Ele conseguiu a liberação lá. E quem é que não quer uma mamatinha dessa? Ele tá recebendo a luvinha ali junto com o salário. Vai receber uma luva junto com o salário. O empresário vai botar um dinheiro no bolso. O empresário é o maior interessado na vinda de qualquer atleta. Porque toda a movimentação que tem na carreira de qualquer atleta, o empresário bota um carvão dentro do bolso. Então, eu acho que essas são as pontuações. Com relação ao jogador, eu assisti alguns vídeos, eu não acompanho o atleta, né? Uns dizem que é bom, outros dizem que não, que é uma merda. Então, eu não tenho uma opinião formada ainda com relação ao atleta. Eu vou ter que aguardar, vou acompanhar, esperar ele chegar, né? Esperar para ver, conhecer o atleta, para depois ter uma opinião. Castanha, será que o Flamengo vai dar esse pulo do gato aí? Fazer um contrato com o Varela até acabar o contrato dele com o Dínamo e depois renovar, ou então fazer a aquisição de fato? Tem que ver como é que vai ser isso, Marcão, porque o Fortaleza empatou, rapaz. O Fortaleza tava amassando o Fluminense, o gol não saía, saiu agora. Tem que ver como é que vai ser isso. Até o Leandro botou aqui que, na verdade, quando tem essa suspensão do contrato, o contrato não acaba, né? Para lá, né? Ele para e depois ele tem outro mais 1 ano. Aí tem que ver como é que vai acontecer essa questão aí, porque a ideia do Flamengo, passada por algumas pessoas aí que cobrem o Flamengo, era de fazer contrato de 2, 3 anos, não só, né, de 1 ano por empréstimo. Aí tem que ver o que vai acontecer aí para frente, mas pelo menos esse 1 ano é garantido, porque essa cláusula da FIFA é da FIFA, nada pode fazer o Dínamo. Agora, depois, aí é que eu quero ver como é que vai acontecer, tá?
Sobre o jogador, também não conheço muito, fui olhar alguns vídeos. Acho que é o próprio Fábio Aleixo, mais uma menina também que é do Uruguai, uma jornalista do Uruguai, né, que falaram que é bom jogador, aí falou da carreira dele, mas que é muito melhor defensivo do que ofensivo. Então ele consegue fechar bem na linha de 4, joga e tal, mas ofensivamente ele não é tão forte, talvez, né? Eu acredito nisso aí por conta dos números baixos dele de assistência, né, para gol. Mas vamos ver, de repente também pode chegar aqui, está falando de Europa, chegar aqui, né, e jogar bem. Acho, não sei se você vai perguntar se eu estou atropelando, acho que não vai ser ele que vai ser inscrito na Libertadores para o jogo contra o Corinthians. Acho que vai ser o Pulgar. Atropelei? Não, então, teve uma informação de agora, né, pouco tempo atrás, que o lateral direito, né, o Varela, chegou na quarta-feira, mas diante da dificuldade de conseguir a documentação dos russos, existe a chance de Pulgar pular na frente e ser o terceiro nome da lista do Flamengo nas quartas de finais da Libertadores, junto com Vidal e Everton Cebolinha. Era uma informação que eu ia dar. Mas você acha que mesmo se tivesse tudo certo, quem seria inscrito na Libertadores seria o Pulgar e não Varela, né? Acho que sim, anulou o gol do Fortaleza, que faz o Fortaleza. E acho que vai ser o Pulgar sim, Marcão, porque acho que a gente tem mais necessidade, isso aí é meio polêmico, né? Mas a gente tem menos opções, vamos botar assim, menos opções para volante ali, no caso, até para primeiro homem de meio campo. Pode ver que agora a gente está questionando aqui, conversando, quem vai jogar no lugar do Thiago Maia contra o Atlético Paranaense. Vai jogar o João Gomes, vai jogar o Vidal. Lembra que nos últimos 2 jogos aí, quando ele mexeu no time, quem jogou de primeiro homem foi o Diego Ribas, né? Que eu espero que ele nem pense nessa possibilidade contra o Atlético Paranaense. Vamos lembrar que não teremos Pulgar na Copa do Brasil, tá? Então, seria o substituto Thiago Maia, a gente acredita que vai João Gomes e Vidal, o Diego vai ser opção, né, no banco. Então, por conta disso, saiu o Arão, saiu o Andrés, a gente trouxe o Vidal, e agora o Pulgar aí, né, para o lugar do Thiago Maia. Eu iria com o Pulgar, volante ali, tá mais para tomar amarelo e tal. Então, eu acho que pode ser mais necessário o Pulgar nesse momento do que o Varela. Aí, classificando, ele pode entrar na semi, até bom que ele vai jogar aí no Campeonato Brasileiro, e a gente vai ver realmente se ele vai ganhar a posição ali na direita, e aí a gente passando para a semi, ele é inscrito. Mas eu escreveria também o Pulgar. E aí com relação ao Pulgar, né, o Flamengo também fez aí consultas, né, com relação ao Ministério Público chileno, né, o Flamengo foi atrás das autoridades chilenas para entender os 2 casos que o jogador se envolveu, né. O Ministério Público respondeu sobre um atropelamento de 2013 e uma investigação de abuso sexual que está completando 1 mês nessa quinta-feira, né? Segundo o Ministério Público, Pulgar não é acusado do abuso sexual. Ele é parte do processo como testemunha, pois a vítima relatou ter sido violentada na casa do jogador, né? Atualmente, a Fiscalia Regional Metropolitana Ocidente está investigando uma denúncia na qual o jogador Éric Pulgar figura na qualidade de testemunha, né? Então, é isso que aconteceu. Segundo os veículos de comunicação do Chile, na época da denúncia, a jovem declarou ter entrado num cômodo no qual não conseguia oferecer resistência pelo efeito da bebida, né? E aí, depois o Pulgar se manifestou, falando que está à disposição, colocou tudo à disposição da casa dele, câmera de segurança e tal, para a resolução do caso. E a questão do atropelamento foi em 14 de janeiro de 2013. Ele foi responsável pelo atropelamento de Daniel Ampuero, de 65 anos, que morreu logo depois. O jogador não prestou socorro, fugiu do local. Ele completou 19 anos no dia seguinte ao acidente, né? Ele foi condenado em 2014 e a pena acabou sendo mais branda, porque a justiça entendeu que a vítima atravessou a rua num lugar não autorizado no momento do atropelamento. E a família agora tem em curso uma ação contra o jogador, acho que é para rever essa pena, né? Aí o Ministério Público explicando com relação ao atropelamento, ele fala assim, relativamente ao caso do ano de 2013, Pulgar foi condenado como autor do homicídio culposo por agir negligentemente enquanto conduzia.
A condenação lhe concedeu uma pena de 300 dias de reclusão e 2 anos de suspensão da licença, com o benefício de remissão condicional da pena na Gendarmeria de Chile, né, ou seja, na substituição do cumprimento da pena privativa por liberdade, por observação e assistência do condenado perante a Gendarmeria de Chile, que eu não sei o que é. Então, ele não ficou preso, mas perdeu a carteira, e aí ele acaba de chegar, né? Chegou hoje, não falou com ninguém, chegou com um monte de segurança ali e tal, só deu uma olhada, passou rápido pelo saguão do aeroporto. O Pulgar é mais conhecido, né? O Pulgar jogou na Itália, é um bom jogador, mas tem esse histórico fora de campo, Alan. Queria saber sua opinião. Ontem no Twitter, muita gente se manifestou, né? Falou que não queria a contratação do jogador por causa desses casos e tal. Queria saber um pouco da sua opinião aí também. Então, Marcão, minha opinião é bem polêmica, né? E aí eu tô aqui para gerar polêmica mesmo. Já discuti até com o Cleito com relação a isso. Tá aí. O caso de estupro já está descartado. Não pode a palavra na Twitch, tá? Não pode essa palavra na Twitch. Então já era, irmão. Então já era. Não pode, já foi. Então esse caso aí já foi descartado. Foi a primeira discussão que eu tive com o Cleito, né? Esse para mim era um caso seríssimo, né? Para mim é inadmissível. E foi na residência do cara. É complicado. Ele também tem que saber as pessoas que ele coloca dentro de casa. Isso é um problema, né? Não dá para sair colocando qualquer pessoa dentro de casa. Agora, eu não conheço, não vou ficar aqui fazendo defesa de ninguém, mas a gente viu o que a menina tentou fazer com o Neymar há um tempo atrás, né? A gente viu. Tem o caso do que a menina tentou fazer com o Neymar há um tempo atrás e tem um caso do senhor Robinho também, né? E aí acaba colocando na balança os dois lados. Como eu não tenho conhecimento de causa para poder falar, vamos tirar esse primeiro caso. E aí o segundo caso do atropelamento. O que eu vinha debatendo com o Cleito, principalmente no grupo aqui do Zona Rubro-Negra, foi justamente, Cleitinho, a gente precisa entender a questão ali do acidente, como foi feito. O cara estava bêbado, estava alcoolizado. Tá, quanto tempo atrás aconteceu? E aí, em virtude disso, o cara foi condenado, não foi? Como é que tá? Mas aí eu não quero, porque o Flamengo defende, né, políticas contra, de repente... É que eu não posso falar a palavra lá na Twitch, que a gente descartou a situação, né? E aí o Flamengo tá... Assim, Cleito, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso não impossibilitaria a vinda dele, na minha opinião, Marcão. Vou ser muito sincero. A questão do atropelamento é, sim, um caso sério. Teve a questão da prestação de socorro ou não. A gente está vendo o Marcinho no banco de reserva do Atlético Paranaense, um jogador que se envolveu em algo muito próximo, talvez até pior, porque o local aonde a pessoa estava passando, que é ali, né, no recreio, ali na reserva, você tem faixa de pedestre, você tem um limite de velocidade ali. Então, diferente do que o Marcão acabou de ler, que lá no Chile colocaram que o cara atravessou num lugar indevido, aí vocês imaginam. O erro, para mim, foi o cara não ter parado e prestado socorro. Tem que parar e prestar socorro, irmão. Independente do que aconteceu, depois você vai segurar a bronca. Eu até falei isso pro Cleito, Cleito, só quem corre esse risco é quem dirige, irmão. Eu dirijo todo dia. Eu viajo. Até citei o caso do cachorro que eu atropelei numa das viagens que eu estava em Minas, que eu fiquei mal 2 dias, triste, porque eu atropelei o cachorro. Parei, prestei socorro ao cachorro, levei ele até um veterinário. Chegou no veterinário, infelizmente o bichinho não resistiu. Foi numa rodovia lá, numa daquelas principais de Minas Gerais. A mulher espantou o cachorro cruzou a rodovia. Eu tentei frear, não deu. Bati no bichinho bem no meio. Então, assim, infelizmente são coisas que acontecem, tá? Eu não deixaria de prestar serviço. Graças a Deus, nunca me envolvi num negócio desse. Agora, isso para mim, Marcão, não inviabilizaria a contratação do cara, né? Porque lá teve tudo isso que você acabou de ler. Então, eu, Alan, contrataria o cara. Pronto. A questão do atropelamento, ele não estava embriagado, tá? Pelo menos não tem essa informação na notícia. O pessoal está falando aqui, embriagado e tal. Não, parece que não. A questão foi que ele não prestou socorro e ele não tinha carteira na época, eu acho. Ele tinha 18 anos e não tinha carteira ainda, não tinha licença para dirigir. Sobre o outro caso, o caso é recente, não tem nada 100% batido o martelo.
as investigações estão acontecendo e ele é uma testemunha. Até que se prove o contrário, ele é uma testemunha. Então, não tem como a gente fazer juízo de valor no negócio que nem o Chile fez juízo de valor ainda. Né? Então, nem a justiça lá do condenaram, Marcão, nem lá. E aí aliviaram a pena e tudo mais, em virtude de algumas coisas. Era um cara muito jovem, era um cara novo, tinha... Não, já estou falando do... esse caso, eu acho que né? A gente vai discutir aqui se a pena foi adequada ou não foi adequada, se deveria ser maior, se deveria... Aí é outra discussão. Né? O segundo caso, que é o caso do abuso sexual, está sendo investigado e tal, ele é testemunha, até que isso mude, se é que vai mudar, né? Então, assim, acho que ele traz um legado bem complicado para o Flamengo, né, e para o time. Acho que, assim, acho que o Flamengo precisa pensar assim, vale a pena correr esse risco? Acho que esse é o pensamento que o Flamengo tem que ter. O Flamengo fez as suas consultas, né? Consultou o Ministério Público do Chile, tal, até porque vai ser investido um dinheiro no jogador, né? E daqui a pouco, o jogador aqui agora vai acontecer alguma coisa, ele vai ter que ir para o Chile prestar depoimento e tal, a gente pode perder o jogador. Então, acho que o Flamengo fez as consultas que achou necessário ter feito, mas a gente não tem como falar se ele é culpado ou inocente. Acho que nem o Chile falou isso ainda.